Estamos ao vivo. Esperar umas pessoas entrar para começar. Lari já entrou. Boa noite, Lari. Bom ver você aqui. A Miriam. Olha só quem tá aqui. Que saudade, Mi. Que saudade. Quanto tempo, hein? Gente, é a primeira vez que eu faço live, viu? Então tenham paciência comigo aqui. A Clau tá aqui. Boa noite, Clau. A minha amiga Fabi tá aqui também. Bom te ver aqui também, amiga. Boa noite a todas. Gente, tô um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Boa noite. Que bom ver vocês aqui. A Cássia entrou. Boa noite, Cássia. Esperar uns minutinhos, tá? Para entrar mais pessoas. Aí a gente já começa, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver bem? Comenta aí pra mim. É a primeira vez que eu faço live pelo Instagram. E aí eu não sei como que tá pra vocês. Aí vocês me falam aqui, tá bom? Boa noite, Cássia. Vocês estão me ouvindo bem? Comenta aí pra mim, por favor, só pra mim saber se tá dando pra ouvir certinho. Se a conexão cair, vocês me avisam, tá bom? A Jo entrou. Boa noite, Jo. Jo foi minha aluna no Clube do Livro. Em breve teremos um novo Clube do Livro, tá bom? Já vão se preparando. Eu ia fazer esse mês, mas aí ia ficar muita coisa, né? As lives e o Clube do Livro. Então, eu decidi esperar um pouquinho, tá bom? E em breve eu vou estar abrindo novamente uma turma do Clube do Livro com outro tema, né? Eu fiz 2 turmas com o livro Experiência da Mesa. Fiz um com o pessoal da igreja, com o livro Como Tomar Posse da Bênção, né? E logo vou fazer um aberto para todo mundo que quiser participar, tá bom? Ah, que bom que tá tudo certo. Então tá bom. Eu tô sem noção de hora. Vou esperar mais um pouquinho. Amém, amiga. Me preparei, né, muito para estar aqui com vocês, estudei bastante e coloquei diante de Deus. A irmã Aparecida também entrou. Boa noite, irmã. E eu tenho certeza que Deus vai operar, né? Eu sou só o canal, só a bênção, só um instrumento, né, na mão de Deus. E é que nem eu falo pro pessoal, né, da banda, do MQV, das mulheres lá que eu lidero. Eu falo para elas, né, a gente é só um instrumento. Um instrumento, se ninguém tocar nele, não vai sair som. Mas quando alguém toca, sai som, né? Então, nós somos um instrumento na mão de Deus. Se Ele não nos tocar, não vai sair som, não vai sair virtude. Mas quando Ele nos toca, sai, né? A Dai entrou. Boa noite, amiga. Então, eu sou só um instrumento de Deus aqui nessa noite. E glória a Deus por isso. Amém? Vamos estar dando início? Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, meu Deus, neste momento. E te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos, meu Deus, juntas, reunidas aqui nessa noite, para, meu Deus, aprender mais do Senhor. Pai, como eu estava dizendo para elas, meu Deus, eu sou só um instrumento nas suas mãos. Peço, meu Deus, que o Senhor use a minha vida nessa noite, Senhor, para trazer o recado que está no seu coração para o coração de cada mulher, Pai. Oh, Jesus, que o Senhor visite agora, Senhor, a casa, o trabalho, aonde ela estiver, Senhor. Meu Deus, que a glória do Senhor invada
esse lugar, que o Senhor venha com a tua presença, com a tua unção. Meu Deus, tira agora, Senhor, todo o nervosismo, todo o cansaço, tudo aquilo, meu Deus, que me impede e possa impedir essas mulheres, meu Deus, de receber a tua palavra. Senhor, que somente o teu Espírito fale agora. Nós calamos todas as vozes contrárias, nós calamos, meu Deus, toda a voz do inferno e, meu Pai, declaramos que só o Senhor vai falar nessa noite, em nome de Jesus. Tenha liberdade, Senhor, para agir e operar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu vou tentar deixar salvo depois, tá bom? A live. Uma amiga minha me ensinou mais ou menos como que faz e eu vou tentar, tá bom? Depois salvar e colocar no meu canal do YouTube. Aí se você puder depois ir lá, né? Curtir, comentar, compartilhar também. Como eu estava dizendo para as obreiras, né? No sábado fiz uma reunião com as obreiras e eu nunca fiz nada com intenção de ficar famosa. O pessoal brinca que eu sou blogueirinha, né? Mas a minha intenção nunca foi ter número de seguidores, ser famosa, nada disso, entendeu? Meu objetivo somente é ajudar, é compartilhar, né? Aquilo que eu falei para as obreiras também, né? O que eu sei, poder passar para vocês, e o que eu não sei, aprender para passar para vocês, né? E também nas próximas lives, vai ser uma live por semana, tá bom? A gente vai ter algumas convidadas, algumas amigas minhas, né, que fizeram alguns cursos comigo, conhecidas, mulheres de Deus, para estar compartilhando o que elas sabem da psicologia, né, da psicanálise, e também elas são teólogas, são mulheres de Deus, então elas vão poder falar também com convicção, com autoridade. Gente, confirma para mim se tá tudo certo. A Daia falou que deu uma travada, uma pausada aí. Voltou ao normal. Tá dando pra me ouvir agora? Diz aí pra mim se tá me ouvindo. Senão eu fecho e abro de novo a live. Estão me ouvindo? E agora? Tudo ok, né? Então tá bom. Gente, então a primeira mulher que nós vamos ouvir e aprender aqui nessa noite é sobre Eva, né? Não teria como começar uma série falando de mães se não falar de Eva, que é a primeira mulher criada por Deus, né? A primeira mulher que existiu na face da terra. E nós vemos um carinho, um cuidado de Deus, porque o homem ele foi criado do pó, mas a mulher ela foi criada de uma costela de Adão. Deus fez Adão dormir, entrar no sono profundo, e ali ele tirou uma costela de Adão e criou a mulher. A mulher foi modelada pela mão de Deus. E quando Adão acordou e viu aquela mulher, ele falou assim: ela é linda, ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então Adão ele se encantou, ele se apaixonou, ele falou: agora sim eu tô feliz, né? Porque Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então por isso ele criou a mulher, para ser a sua ajudadora, para ser a sua auxiliadora, para fazer companhia para ele, né? Para ajudar ele a dar nome nos animais, para ajudar ele a fazer tudo o que ele tinha que fazer, né? Como é bom quando a gente tem uma companhia, né? Eu sou um tipo de pessoa que não gosta nem de ir no mercado sozinha. Se eu puder ter uma companhia, eu prefiro. Mas quando não tem, eu vou, né? Mas eu sou daquelas pessoas que gostam muito de ter companhia. Então Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então ele criou a mulher. Então antes de falar sobre a maternidade, nós vamos falar sobre a mulher. Não tem como falar sobre maternidade e não falar da mulher, porque antes de sermos mães, nós somos mulheres, né? E Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou com um objetivo, Deus nos criou com um plano, né? E antigamente a mulher na Bíblia, ela não tinha muito valor, né? No Velho Testamento ali você vê que às vezes as mulheres não tinham nem nome, né? Nas histórias, mas quando Jesus veio, ele mudou e transformou tudo isso. E Jesus ele rompeu ali as barreiras da religião e ele mostrou que as mulheres eram importantes para ele,
né? Então, em vários momentos ali no Novo Testamento, você vê Jesus com as mulheres, você vê Jesus sendo acompanhado das mulheres. Havia mulheres que até mesmo sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Então, você vê que Jesus, ele deu valor para a mulher, né? Aquela mulher até mesmo que foi pega no ato de adultério. Jesus, ele não acusou, Jesus, ele não a apedrejou e não deixou que apedrejassem ela. Mas Jesus falou: filha, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Então Jesus, ele não descarta ninguém, Jesus, ele ama as mulheres. Então eu quero que você saiba disso em primeiro lugar, que Jesus ama as mulheres, que Jesus te ama. Amém? Então, nós vemos aqui que Adão e Eva, eles estavam ali no jardim, né, viviam uma vida perfeita, uma vida em paz, com saúde, mas em certo momento ali da jornada deles, Eva, né, na verdade foi Eva, ela começou a conversar ali com a serpente, e a serpente falou assim para ela: olha, é verdade que você não pode comer do fruto? E aí a Eva fala assim: olha, eu não posso comer e nem tocar no fruto. Mas isso não é verdade. Deus não falou que ela não podia tocar, que eles não podiam nem tocar. Deus foi um pai bom e falou para eles: olha, não comam, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas o que o diabo disse? Vocês não vão morrer, mas vocês então saberão o que é o bem e o que é o mal. Gente, eu fico pensando, qual a necessidade que eles tinham de saber o mal? Eles viviam em paz, em alegria. Qual foi a necessidade? Por que descobriu o mal? Mas o inimigo, ele colocou uma insatisfação no coração de Eva. Ela queria mais. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo até hoje, ele continua colocando insatisfação no nosso coração. E quando ele coloca insatisfação, ele nos faz pecar. E Eva então pegou aquele fruto, comeu, levou para o seu marido. Aí está outro ponto também, aonde estava Adão, que não estava do lado da sua esposa. Nós, como um casal, homem e a mulher, temos que andar lado a lado. Não podemos ser individuais no casamento. Quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. O sonho do meu marido é o meu sonho, a frustração do meu marido é a minha frustração, a alegria dele é a minha alegria e a tristeza dele é a minha tristeza. Nós lutamos juntos para o mesmo objetivo. Então, quando há a separação, quando há a individualização no casamento, o pecado entra. Então, nós temos que tomar esse cuidado, amém? De não estarmos sendo individuais num casamento. Porque no casamento não há individualismo. Nós somos uma só carne. Então a Eva foi, comeu do fruto, deu para o esposo, ele comeu também. Adão podia ter falado: não, mulher, não vou comer. Mas ele comeu. E quando, na viração do dia, no fim da tarde, Deus vem passeando pelo jardim e pergunta a Adão e Eva: onde vocês estão? Eles se escondem, porque quando eles comeram do fruto, eles tiveram consciência de que eles estavam nus. Antes disso, eles não tinham consciência de que estavam nus, então eles não tinham do que se envergonhar. Mas a partir do momento que pecaram, eles se envergonharam um do outro. Então, quando há o pecado, há a vergonha também. Então, que nós sejamos um casal, né? Falando aqui os casais, um casal que não tem do que se envergonhar. O meu marido sabe a senha do meu celular, meu marido sabe a senha dos meus cartões e eu também as dele. A gente não tem segredo um do outro. A gente compartilha dos mesmos sonhos, dos mesmos problemas, das mesmas contas. A gente não tem do que se envergonhar um do outro. Mesmo que seja uma coisa feia, mesmo que às vezes passe pensamentos, passe sentimentos, né, até mesmo de uma ira, de uma coisa ruim. Já teve vezes que eu falo assim: amor, eu preciso conversar com você porque eu tô com uma coisa ruim no meu coração. Me ajuda. E a gente sentar e confessar o pecado um pro outro. Sabe? A gente não tem que ter vergonha um do outro. Então, depois disso, Deus falou para eles, né, que haveria consequências do pecado. Eles então teriam que plantar
para colher, a mulher teria dores de parto, e haveria então sofrimento, né? E aí a Eva colhe do sofrimento, daquilo que ela plantou. Eva, então, tem 2 filhos, Abel e Caim. 2 filhos totalmente diferentes um do outro, de personalidades diferentes. A Bíblia diz que Abel, ele era... Deixa eu ver aqui, só para mim não perder. Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tô lendo a minha colinha para não me perder, gente. Então, eram 2 filhos, mesma criação, mas personalidades diferentes. Então, nós como mães, temos que entender que os nossos filhos, né, se você tem mais de um filho, os seus filhos, eles terão personalidades diferentes, mesmo que você os crie da mesma maneira, mesmo que você os crie com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com a mesma autoridade, os seus filhos serão diferentes. Eu tenho só uma filha, a Lana, né? Mas eu lembro de mim e da minha irmã. Nós somos totalmente diferentes de personalidade. Nós somos completamente diferentes na nossa maneira de ver as coisas, de agir, de pensar. Fisicamente somos parecidas, mas na personalidade nós somos diferentes. Então, você pai, você mãe que está me assistindo, que tem mais de um filho, você tem que entender que os seus filhos, eles têm personalidades diferentes. Um pode ser mais calmo, um pode ser mais agitado, né? Mas não tem nada de errado em ter personalidades diferentes. A missão que você tem é de educar os seus filhos, de ensiná-los a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz, né? Ensina a criança o caminho do Senhor, para que quando ela crescer, quando ela envelhecer, não se desvie. Então, o momento de criar, o momento de educar, o momento de orientar, de disciplinar é quando é criança. A gente está passando por um momento diferente aqui com a minha filha, né? Ela sempre foi calminha, quietinha, e de uns 2 meses pra cá, 1 mês pra cá, a menina se transformou, né? Tá super agitada, tá mexendo em tudo, sobe em tudo, nos desafia, né? A gente fala, não mexe, mexe mesmo assim, não sobe, sobe mesmo assim. Então ela tá bem diferente do que ela era, né? E aí a gente tá pedindo a Deus sabedoria de como ensinar, como educar, como disciplinar, né? Com paciência e com amor, né? Então nós temos que entender isso, que os nossos filhos, eles têm personalidades diferentes. Eles terão gostos diferentes, eles terão sonhos diferentes, né? Eu sigo algumas mães que têm mais de um filho, né? 2, 3. E eu acho super legal quando elas fazem passeios individuais com o filho. Saiu com o mais velho hoje e amanhã ela sai com o mais novo, para ter um momento de filho único, né? Isso é muito importante, muito válido, até para que você consiga perceber quem é o seu filho de forma individual, né? Porque às vezes as crianças estão ali, convivem o tempo todo junto, mas você não consegue saber quem é o teu filho de forma individual. E nós temos que ter esse carinho, temos que ter esse cuidado, né? De ter um tempo de qualidade com cada filho, de olhar nos olhos, de conversar, de perguntar quais são os sonhos, né? Isso independente, gente, da idade, né? Eu vejo que às vezes os pais têm muito cuidado quando é criança, mas depois que vira jovem, adulto até mesmo, esquece dos filhos, já não conversam mais, já não se importam mais, e não, o filho é para sempre. Você tem que ter cuidado com o teu filho, de sempre estar conversando, né, orientando, dando conselhos, para sempre. Seu filho é para sempre, né, porque casou, não é porque saiu de casa que deixou de ser seu filho, amém? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Aí a Bíblia diz que Abel e Caim foram oferecer sacrifícios a Deus, porém Deus não aceitou o sacrifício de Caim. E isso trouxe grande ira ao seu coração. Mas se você observar bem, a ira de Caim não foi contra Deus, mas foi contra o seu irmão. Foi tanto contra o seu irmão que ele matou o seu próprio irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com a ira, com o sentimento de ira,
que às vezes entra no nosso coração, porque nós somos seres humanos, né? Que nem o meu avô falava, a gente não tem sangue de barata, né? A gente tem aqueles momentos que a gente é testado, que a nossa paciência é testada, mas a gente tem que tomar cuidado com o pecado da ira, né? Até se você vê os seus filhos irados, os seus filhos perdendo a paciência, né? Orientar os seus filhos. Eu falo até mesmo aqui com meu marido, né? Nós temos que entender que nós somos os adultos. E a Lana é uma criança. Então, nós que temos que nos controlar, temos que ter o autocontrole para então ensinar ela. Porque se nós formos ensinar e educar ela com descontrole, ué, ela vai repetir o mesmo comportamento, ela vai continuar agindo da mesma forma, com ira, né? Porque às vezes a gente fala pra ela, não faz isso, o que que ela faz? Se joga no chão, esperneia. E se a gente começar a gritar, começar a berrar, começar a bater, o que que a gente vai estar mostrando? Que a gente está se igualando. E não, nós temos que ser diferente. Nós somos os adultos da situação, né? Então temos que mostrar que nós temos o autocontrole, respirar fundo, sentar olhos com os olhos e falar, olha, não pode fazer isso. Porque se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque e vai fazer dodói. Então a gente tem que falar firme com os nossos filhos. Nós temos que ensiná-los a controlar a ira. Começa de nós. Como que você reage às birras dos seus filhos? Como que você reage às situações constrangedoras que eles fazem você passar? Que criança parece que tem o prazer de fazer a gente passar por situações constrangedoras, né? Então, como que você reage? Os seus filhos o tempo todo estão te observando. A Lana batendo na porta. E parando para pensar aqui também, você para e pensa. Adão e Eva pecaram. Erraram lá no princípio. E aí eles tiveram 2 filhos. Será que algum dia eles sentaram com eles e conversaram e falaram, olha, nós pecamos lá atrás e nós não queremos que vocês pequem também? Sabe o que acontece com a gente? A gente acha que somos super-heróis. Nós, como pais, mães, né? A gente acha que temos que ser perfeitos para os nossos filhos. E, na verdade, a minha opinião é que não precisamos mostrar perfeição para os nossos filhos. Você não tem que rasgar também, falar tudo, mas você tem que se mostrar de verdade, sabe? É tão bom quando você conversa com alguém que é de verdade. Sabe quando você tem uma amiga, você tem alguém que você pode abrir o seu coração e você sabe que você não vai ser julgado porque aquela pessoa também já passou por aquela situação? A mesma coisa. Os nossos filhos, eles têm que ter segurança de conversar com a gente. Os nossos filhos têm que ter prazer em conversar com a gente. A pior coisa que tem um filho não poder conversar com seus pais, porque sabem que eles vão reagir de forma explosiva, vão reagir de forma negativa para o erro que eles cometeram. Então, nós temos que ser compreensíveis também com os erros dos nossos filhos. Se os nossos filhos errarem, se os nossos filhos pecarem, porque eles estão suscetíveis a isso, eles também não são perfeitos como nós não somos. Então, se nossos filhos errarem, se os nossos filhos pecarem, nós temos que entender que eles são seres humanos, que há perdão para eles, como o Senhor também já nos perdoou. Então seja de verdade, sabe? Converse com seus filhos. Talvez eles só estão precisando que você mostre que você é de verdade, que você não é super-herói. Amém? Então, nós vemos aqui que Abel e Caim, né, foram oferecer sacrifício. Caim não foi aceito ali o sacrifício e ele, infelizmente, matou o irmão. Agora eu paro e penso, como que ficou o coração de Eva quando ela soube que um dos seus filhos havia matado o irmão? Pare e pensa. Você que tem mais de um filho, você que já é mãe, que está me assistindo aqui, pare e pensa como que Eva se sentiu quando ela recebeu a notícia que Caim matou Abel. Com certeza ela amava os 2 filhos e com certeza ela ficou desolada com essa notícia. Só quem já perdeu um filho sabe como é difícil a dor do luto. Eu já passei por isso e é devastador. Isso porque era um bebê. Imagina
Eva, que os seus filhos deviam ter o quê? 20, 30 anos? Vamos atualizar para os nossos dias de hoje, né? 20, 30 anos. Você criar, você ver crescer, você ensinar. E aí agora você vê uma tragédia acontecendo na sua família. Talvez Eva tenha parado para pensar onde foi que eu errei. Talvez você, como mãe que está me assistindo aqui, esteja passando por lutas com seus filhos e você esteja pensando aonde foi que eu errei. Mas saiba que a condenação ela não vem do Senhor. O inimigo das nossas almas, o diabo, que é acusador. Você fez o melhor que você pôde. Você ensinou da maneira que você às vezes foi ensinado. Você fez o seu melhor. A ira estava no coração de Caim, não no coração de Eva. Você não é culpado e responsável pelas atitudes erradas dos seus filhos. Então tira dos seus ombros, do seu coração, essa responsabilidade que não é sua. A partir do momento que os nossos filhos têm discernimento do que é certo, do que é ruim, do que é bom, a responsabilidade acaba saindo das nossas mãos e sendo totalmente deles. A ira estava no coração de Caim, não de Eva. Entenda isso. Amém? Mas eu fico imaginando a dor de Eva. A dor de ter perdido um filho e depois de ver um outro filho, Caim, sair vagando pela terra. Ela então ficou sem os 2 filhos. Um morreu e o outro fugiu. E o outro se distanciou dela. Mas Eva não desistiu. O Senhor deve ter colocado nela a esperança, colocado nela a vontade de gerar novamente, porque a Bíblia diz que mais tarde, anos depois, não sabemos quanto ao certo, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. E Eva diz assim: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Com essas palavras eu posso ver que Eva ainda sentia muita dor de ter perdido um filho. Mas agora o Senhor havia dado um outro filho para ela. Ela não estava mais sozinha. Ela então agora tinha o seu filho Sete. E a Bíblia diz também que esse filho lhe gerou Enos. E eles voltaram a invocar o nome do Senhor. Não sabemos quanto tempo foi do dia que Caim matou Abel até o momento que veio o Enos, o neto de Eva. Com certeza foram alguns anos. Muitos anos que Adão e Eva deixaram de buscar ao Senhor. Eu imagino que a dor pode ter afastado eles ainda mais do Senhor, porque eles já tinham pecado, eles tinham consciência do erro deles. Eles estavam colhendo agora das consequências, né? A Eva teve filhos com dores, o Adão tinha que plantar para colher, eles tinham que suar, eles tinham que ralar. Agora a Eva passa pelo luto, mas talvez em todo esse tempo ela deixou de buscar ao Senhor, porque a Bíblia deixa claro que quando Enos nasceu, eles voltaram a invocar o nome do Senhor. E talvez você seja uma mulher de dores, como Eva foi. Talvez você já errou tanto na vida. Talvez você já deu tanta cabeçada, que nem o pessoal diz. Tanto murro em ponto de faca. Talvez desde a adolescência você tenha entrado em relacionamentos e saído de relacionamentos em busca de algo que só Deus pode te dar, que é amor. Talvez você se entregou cedo, você já foi para a cama com tantos homens, mas em busca do amor, em busca de alguém que te amasse, de alguém que te honrasse. Talvez você errou com atitudes, com falas, com pensamentos, e isso tem trazido para você grandes acusações, grandes tristezas e te afastado do Senhor. Mas se você está assistindo essa live, pode ter certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Quando eu pensei em falar sobre Eva, quando Deus colocou no meu coração
para falar sobre Eva. Deus falou assim para mim: fala de Eva, porque há muitas mulheres que já erraram muito e estão sofrendo com a acusação do inimigo. Elas acham que são indignas de ser feliz, de sorrir novamente, são indignas de recomeçar. Eva havia pecado no jardim do Éden. Eva viu seus filhos pecarem. Ela viu Caim pecar contra o Senhor. E talvez ela tenha se culpado do erro do filho. Talvez ela, por isso, se afastou do Senhor e falou assim: eu fui uma péssima mãe. Eu perdi os meus 2 filhos. Mas eu quero te dizer que a acusação é do inimigo. O Senhor é aquele que apaga as nossas transgressões. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você confessar os seus pecados para o Senhor e dizer para Ele tudo o que você já fez: Deus, isso me condena, Deus, isso me machuca, isso até hoje, Senhor. Talvez seja coisa que você fez lá na infância. Talvez seja algo que você fez lá na adolescência. Talvez seja o que você fez agora há pouco, antes de entrar nessa live. Não importa o que foi, o Senhor perdoa os seus pecados. Não tenha medo de recomeçar, de ser feliz novamente. Eva não teve medo. Ela gerou novamente. E desse fruto veio o seu neto. E eles começaram a buscar o nome do Senhor de novo. Eu tenho testemunho para contar para vocês, algumas pessoas já sabem. Quando eu perdi o meu filho, meu primeiro bebê, eu estava grávida de 5 meses, entrei em trabalho de parto e nasceu, mas sem vida. E foi para mim muito difícil, né? Eu entrei em depressão, depois eu quero gravar sobre depressão, né? Deus tem me dirigido para isso também. E eu me achava indigna, eu achava que eu tinha pecado, eu achava que eu tinha feito alguma coisa para isso acontecer. Mas um dia Deus falou assim para mim: você não fez nada para isso acontecer. Eu peguei o seu filho de volta porque ele é meu. Ele não era seu. Ele era meu. Mas eu lembro que no meio da dor, da depressão ali, eu achava que nunca mais eu ia sorrir. Eu achava que nunca mais eu ia conseguir viver bem. Eu lembro que a primeira vez que eu fui colocar uma calça jeans, eu chorei demais porque eu não queria estar pondo uma calça jeans, eu queria estar pondo meus vestidos. Eu queria ainda estar gestando o meu filho. Então foi passando ali o tempo. E quando foi, eu perdi o bebê em janeiro. E quando foi no final do ano, meu marido falou assim: amor, vamos tentar de novo, né? Porque o sonho do meu marido sempre foi ser pai. Ele falou: vamos tentar de novo. E eu tinha muito medo, eu estava sofrendo muito, eu não queria. Então um dia, aqui nesse mesmo quarto, que era o quartinho do bebê, que agora é o quartinho da Lana, eu fiz aqui o meu quarto de oração, né? Então aqui que eu oro, aqui que eu busco a Deus, aqui que eu leio, né? E um dia eu peguei um caderno, que eu sempre anoto as mensagens, né? Eu peguei um caderno, liguei o notebook e fui procurando mensagens na internet no meu desespero de respostas. Só que aí eu escutei o Espírito Santo falando assim pra mim: olha, você pega esse caderno e volta algumas folhas. Esse caderno que eu tô aqui, gente. Pega esse caderno e volta algumas folhas que eu quero falar com você. E fui voltando. Tinha bastante folhas em branco, ainda tem. E fui voltando. E aí veio esse tema aqui, ó. Deus nos fez para gerar. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é de 2015 essa mensagem. E aí, lendo aqui, era o pastor Luciano na época, e o pastor Luciano falou de Eva. Que Eva, né, ela perdeu Caim, devia ter sofrido muito com isso, mas que Eva não deixou a dor impedir ela de gerar novamente. E aí diz assim, ó: apesar de toda a perda, Adão e Eva decidiram ter outro filho. Precisamos vencer o trauma, o medo e voltar a gerar. Gente, quando eu vi isso, eu me emociono só de lembrar, porque
Eu não queria. Eu estava sofrendo muito ainda pela perda do meu filho. Mas quando ele falou assim, não tenha medo de gerar, eu falei, tá bom, Senhor. Tira o medo então do meu coração. Mas mesmo assim, eu continuei tomando a pílula. E eu estava desempregada na época, comecei a fazer pão para ter um dinheiro, para conseguir comprar umas coisas básicas que mulher precisa. E quando foi em fevereiro, minha pílula até hoje fica em cima do micro-ondas, né? E aí um dia o Espírito Santo falou assim pra mim, você está me impedindo de te abençoar, para de tomar pílula. Eu quero que você volte a gerar. E eu, não, imagina, tô ficando louca. E tomava pílula. E isso foi passando dias, até que um dia eu falei, tá bom então, Senhor. Então eu vou parar. E nesse meio tempo, um dia de madrugada, o Lucas estava orando, o meu marido. E ele falou assim, Deus, mês que vem, em um mês, ou o Senhor abre uma porta de emprego pra Ju, ou o Senhor faz ela engravidar. Gente, eu parei a pílula em fevereiro. Em março, eu engravidei. Em março eu já estava grávida. Eu lembro que eu estava cheia de encomenda de pão, o telefone tocou, uma mulher falando para mim fazer entrevista 3 horas da tarde. E eu fiquei feliz da vida. Eu falei, olha, Deus ouviu a oração do Lucas. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, você não vai nessa entrevista, porque você está grávida. E aí eu fiquei assim, não, imagina, em um mês. Porque eu tinha todo, né, um diagnóstico de que era infértil, que teria muitos problemas e tal. Fiz 3 cirurgias, fiz reposição hormonal, passei por um processo longo para conseguir engravidar do primeiro bebê. Imaginei que o processo para engravidar novamente seria longo. Mas aí o Espírito Santo falou assim, olha, pega os seus únicos R$20 que você tem e vai lá comprar o teste. Fui na farmácia pisando duro, que eu falei assim, não é possível. E foi R$20 o teste de gravidez. Aquele teste mais simplesinho foi R$20. Paguei na base do ódio. Que eu não aceitava. Falei, gente, um teste é R$6, como assim R$20? Beleza, paguei, vim pra casa. Fiz lá o xixizinho no pote. Larguei lá, porque eu não acreditava. E fui entregar os meus pães. Aí quando eu lembrei que já tava dando a hora de tomar o banho pra poder ir fazer a entrevista, que eu fui ver o teste positivo, eu tava grávida. Eu não acreditei, gente. Eu fiquei tão, assim, eufórica, tão... Sabe, eu não sei dizer que sentimento que eu tinha, que eu não consegui nem fazer surpresa pro Lucas. Liguei pra ele, moço, eu tenho uma notícia pra te dar, tô grávida. Ele, como assim? Como assim, né? Ele trabalhando, eu liguei pra ele. Então, gente, o que eu quero com isso, contando o meu testemunho, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de gerar novamente. Talvez tenha alguém assistindo aqui que está tentando engravidar. Talvez você perdeu um bebezinho e você está com medo de gerar novamente. Talvez eu estou falando aqui com mulheres que são mães espirituais. Você tem um chamado do Senhor, mas você já foi tão machucada pela religião, pelas pessoas, que hoje você não quer fazer mais nada na igreja. Deixa eu te dizer, o seu ventre não é estéril. Você nasceu para gerar filhos, tanto naturais como espirituais. O seu ventre não é estéril. Volte a gerar. Volte a produzir. Eva é considerada a mãe de todos os seres humanos. E nós somos Eva para o Senhor. Nós somos chamadas para gerar. Não deixe que o trauma de um relacionamento que não deu certo te impeça de ser feliz num novo relacionamento. Não deixe que o trauma de ter tido uma família desestruturada te impeça hoje de ter um casamento estruturado, de ter uma família estruturada. Como eu disse para as obreiras sábados, eu vou dizer aqui para vocês, vocês não são a história da sua família, a história da sua mãe, a história dos seus pais. Não é porque às vezes o casamento deles não deu certo, que o seu não deu certo. A Miriam tá aqui. A Miriam, minha amiga lá de São Paulo. E um dia a Miriam falou assim pra mim, Ju, você não é a história dos seus pais. Porque eu vim de uma família desestruturada.
Eu achava que eu não ia conseguir ter um casamento abençoado. Eu tinha até medo de ter filhos. Eu tinha medo de ter filhos e não ser uma boa mãe. Eu tinha medo de ter filhos porque eu olhava para esse mundo e falava: o mundo tá de cabeça para baixo, tá de mal a pior. Eu vou gerar um filho para esse mundo? E um dia eu ouvi no missionário, ele falou assim: você que tem medo de ser mãe, não tenha medo, porque você não está criando filhos para o mundo, mas para o Senhor. Então, se você está com medo de gerar filhos, se você está com medo de recomeçar, entenda, você não está recomeçando, você não está gerando para o mundo, você está gerando para o Senhor. Amém? Então, não tenha medo de recomeçar, não aceite as acusações do inimigo. Você é filha amada do Senhor. Se você pecou, Ele te perdoa e dos seus pecados nem se lembra mais. Mas talvez você vai colher as consequências do seu pecado, como Adão e Eva colheram. Mas o Senhor, Ele vai te ajudar também a passar por esse processo. Então fique com essa palavra. Não sei quanto tempo já deu aqui que eu tô falando, mas fique com essa palavra. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de gerar. Não tenha medo de ser feliz novamente. Talvez você olhe para sua maternidade e você fale assim: eu errei até hoje, mas você pode recomeçar a partir de hoje. Talvez você olhe para o seu casamento e você fale assim: eu errei até hoje, mas a partir de agora você pode recomeçar. Talvez você olhe para a sua vida como filha e você fale: eu errei até hoje, mas você pode recomeçar. Não tenha medo. Deus é contigo. Quando eu engravidei da Lana, eu tinha um outro diagnóstico de que poderia ela nascer cedo, né? Poderia perder ela novamente. Meu testemunho é enorme, né? Fiquei internada 70 dias, fiz uma cirurgia grávida, mas deu tudo certo. Minha filha tá aqui. Deus me prometeu que não morreriam crianças de poucos dias. E quando vinham as notícias ruins, eu me mantinha firme nessa palavra. Falei assim: Deus, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. E eu creio na tua palavra. A palavra final vem do Senhor. E eu me mantive firme. E para honra e glória do Senhor, estamos aqui com a Lana quase completando 4 anos. Em dezembro ela faz 4 aninhos. Parece que nasceu ontem. Já vai fazer 4 aninhos. Então não tenha medo. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por este momento. Pai, talvez aqui, meu Deus, me ouvindo, tenha mulheres, meu Deus, que erraram tanto, Senhor, como esposas, erraram tanto, meu Deus, como mães, erraram até mesmo como filhas, mas, meu Deus, a partir de hoje, de agora, elas decidiram, meu Deus, recomeçar. Perdoa, Senhor, os nossos erros, eu me incluo, Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, Pai. Nos ajude a ser filhas melhores. Nos ajude, meu Deus, a ser esposas melhores. Nos ajude a ser mulheres melhores, mães melhores, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem um dedo acusador, meu Deus, apontado para nós, mas uma mão estendida para nos levantar, Senhor. Obrigado, meu Deus. Pai, que o Senhor ajude, meu Deus, essa mulher, meu Deus, que estava com medo de gerar, com medo de recomeçar. Meu Deus, que ela, meu Deus, se levante em nome de Jesus para recomeçar. Porque o Senhor é um Deus de recomeços, Pai. Meu Deus, Eva, ela teve mais um filho. E desse filho, meu Deus, veio um neto. E eles começaram a buscar o Senhor novamente. Pai, o Senhor, meu Deus, vai enviar, meu Deus, um Enos para essa mulher que está me ouvindo. Ela terá, meu Deus, alegria novamente. Ela terá prazer de viver. Ela terá, meu Deus,
vontade, meu Deus, de conquistar, Senhor, de ser quem o Senhor planejou que ela fosse e de ter aquilo que o Senhor prometeu que ela teria. Pai, muito obrigado por essa noite, por cada mulher que assistiu e ainda vai assistir essa live. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vou tentar salvar aqui. Tomara que dê certo. E aí depois eu ponho no canal do YouTube, tá bom? Pra vocês compartilhar lá. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Deixa eu ver como que faz. Senhor. Ai, que medo.